Você consegue construir uma visão exata de qual o seu compromisso aqui nessa terra? Nesse vídeo, eu gostaria de refletir com vocês um assunto que já foi falado aqui no Endless Channel, em outros vídeos, que é sobre o nosso propósito, o porquê de estarmos nesse planeta. Vou tentar reunir do aquilo que eu me lembro a respeito dos outros vídeos e juntamente com eles tentarmos dar um foco mais exato para nos ajudarmos a ter clareza daquilo que nós queremos para as nossas vidas, né? Assim, cada um, eu, você, qualquer pessoa, possa tentar partir de um norte melhor, uma direção melhor. Num dos vídeos, eu me recordo que nós refletimos a respeito sobre que, dentre os mundos que existem, cada um tem sua crença, cada um imagina a maneira que seja. Mas, especificamente, vamos imaginar que existam vários planetas Terra. E o planeta Terra aqui, nosso atual, ele tenha uma função. Só hipoteticamente. Não precisam se prender a reencarnações, religião, etc. E que naquele vídeo, né, que falamos sobre isso, nós tínhamos chegado a refletir, pelo menos eu cheguei a uma conclusão, talvez você tenha chegado a algum outro tipo de conclusão, tenha discordado, não concordado comigo, mas isso pouco importa. O importante aqui é o processo, não é o resultado. Foi que o planeta Terra poderia ser um lugar onde poderíamos exercer a solidariedade. E exercendo a solidariedade com as outras pessoas, o planeta Terra seria um lugar ideal para isso. E eu gostei muito daquela reflexão, que isso me ajudou a ter outros olhos, olhares mais atentos. No outro vídeo, a respeito do nosso propósito, deixa eu ver certinho aqui. Nós vimos que nós já viemos com um propósito específico para realizar. E que esse propósito específico seria como se fosse uma missão de cada um. A minha mãe costuma comentar que a função dela nessa vida é cuidar de crianças, né? Porque ela cuidou dos irmãos, cuidou da família dela, cuidou dos netos. Então, criança sempre foi... Quando ela trabalhava, ela cuidava de crianças, então ela sempre teve o cuidado com crianças. Pode ser. E que bom que ela reconheceu isso, né? E do qual fez muito bem. Pelo menos todas as pessoas das quais ela passou, eu vi que ficaram muito felizes. Inclusive eu.
Então, ela tem uma visão exata do qual é o compromisso dela, vamos dizer assim, pelo menos naquela parte da missão. Então, algumas pessoas podem. A minha missão é trabalhar como médico. Eu tinha essa missão e fui atrás e sou um médico e sou realizado quanto a isso. Eu acho isso muito interessante. Pessoas que já encontram o seu caminho, já sabem do seu propósito de vida, é algo. As pessoas podem ter vários propósitos e tudo mais. Só que, e nós? Eu, você, qualquer pessoa que esteja assistindo o vídeo, tem uma visão exata do qual papel eu tenho algumas ideias a respeito sobre isso. E eu sei fazer algumas coisas que eu acho interessante. Por quê? Vejam o seguinte. Por algum momento, vocês já perceberam que algumas qualidades de vocês, ou quando nós paramos e pensamos, algumas qualidades nossas, elas se combinam, facilitam? Por exemplo, eu tenho uma facilidade, eu aprendi, diria que eu tenho um talento, no sentido que eu aprendi, eu estudei, eu trabalhei com isso profissionalmente, de trabalhar com vídeos, trabalhar com imagens, criar. Isso facilita a minha vida, para criar vídeos no Endeustiano. Eu sei pegar o vídeo, calcular a gravação, a luz, daquilo que me é possível, né? E a fazer todo esse montante aqui. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas sabem fazer isso, acabam aprendendo isso, né? Eu costumo dizer que antigamente, quando eu comecei a ensinar as pessoas a trabalharem com o Excel, banco de dados, editor de texto, eu, muito jovem, falava para elas que algum dia as pessoas não iriam ter que ir para uma escola de informática para aprender a mexer numa planilha. Elas não iriam para uma escola de informática para aprender a trabalhar com banco de dados. Não iriam para a escola para aprender a trabalhar com editor de texto. Elas já saberiam. E isso ocorre hoje. O meu sobrinho nunca foi numa escola de informática e sabe editar textos. A minha sobrinha, ela nunca foi numa escola de informática e edita vídeos muito melhor que eu. Eu nunca falei nada para ela. Passei algumas dicas, mas isso depois, quando ela veio me fazer perguntas. Mas ela já sabia editar. E hoje eu vejo os vídeos delas editados no TikTok, em outras plataformas. E ela já sabe. Então essas qualidades, né, que para mim hoje são importantes, elas se combinam com outras. Eu também me recordo quando eu trabalhei numa empresa na cidade de Campinas, numa agência de publicidade, e eu fazia todo o meu trabalho, né, de analista, programador e tudo mais, e fazia a empresa rival nossa, que ficava alguns andares acima do nosso, que eram até ex-sócios do meu patrão, vamos chamar assim. Ele pedia para eu editar alguns vídeos de clientes dele, fora do meu horário, porque eu tinha essa prática. E isso era muito interessante. Então, algumas qualidades nossas, isso fazia com que auxiliasse a interação entre as duas empresas, era muito interessante, muito legal. Então, algumas qualidades nossas, se nós pararmos para ver, para pensar, para analisar, elas se complementam.
uma pessoa que trabalha com manicure, por exemplo, se ela gosta de arte, vamos dizer assim, de pintura, ela adapta aquilo que ela aprendeu com a arte junto com a pintura. Uma pessoa que é boa de escrever, ela pode começar a fazer vídeos, porque ela já tem a parte da leitura, então isso complementa. Uma pessoa que está estudando direito, por exemplo, ela indo trabalhar como vendedora de carros, isso auxilia muito ela, porque ela já sabe dos direitos da compra e venda de carro, então ela facilita a conversa quando cair nesse sentido de negociação de leis. Percebem? Então, as qualidades que temos em nossas vidas, elas nos auxiliam a termos, de repente, uma visão daquilo que queremos. Então vamos supor que eu vou tentar dar um exemplo meu. Uma pessoa trabalhando com informática, sendo programador, ela aprende algoritmos. E algoritmos são instruções em sequência para se realizar um processo. E aprendendo isso, eu tenho uma linha, né? Imagine um plano cartesiano, né, onde tem uma reta. E aí, eu sabendo, por ter aprendido e tudo mais, e gostar também de vídeos, isso é uma outra reta. Então, uma reta com a outra reta, ela acaba tendo uma intersecção em algum momento. E é justamente nessa intersecção das duas qualidades é que temos mais ainda, né? Por gostar de espiritualidade, por sempre estar lendo a respeito de espiritualidade, sempre, e talvez algo dentro de mim, de gostar de falar, de conversar com as outras pessoas, resolver problemas, tudo isso se junta. E aí temos o ponto exato, como se fosse um mapa. Então eu consegui ter uma visão exata do qual seria o compromisso de estar aqui nessa terra. Gratidão, gratidão, gratidão.